da série Respondendo Perguntas. Qual nicho de negócios se enquadra a LGPD? Oi, eu sou Silvia Brunelli e neste canal eu ajudo profissionais a se sentirem seguros para adequar qualquer empresa de qualquer porte à Lei Geral de Proteção de Dados. E se você quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados todos os dias, se inscreve aqui no canal e ativa o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo diário sobre a LGPD. Todos os dias, sem exceção, tem um conteúdo novo aqui. E hoje eu vou responder a pergunta desse colega que perguntou: qual nicho de mercado se enquadra a Lei Geral de Proteção de Dados? Primeiro vamos desconstruir essa pergunta. A Lei Geral de Proteção de Dados é uma lei federal. Lei não se enquadra em nada. Lei é feita para ser cumprida. Então a pergunta deveria ser: qual ramo de atividade não precisa cumprir a Lei Geral de Proteção de Dados, que seria uma eventual exceção? Mas não temos exceção. Todos os ramos de negócios, independentes se sejam empresas públicas ou empresas privadas. Inclusive, ontem eu fiz um vídeo falando que a pergunta foi sobre um servidor público e adequação de órgão público. Eu vou deixar o card aqui para vocês verem a resposta que eu dei lá e é um pouco parecida com a daqui. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma exceção ao cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados. Tanto as empresas de direito público, ou seja, órgãos públicos, quanto as empresas de direito privado, ou seja, o CNPJ comum. Não importa o tamanho do faturamento ou a ausência de faturamento. Por exemplo, você está trabalhando ou adequando uma ONG ou uma entidade filantrópica sem fins lucrativos. Essa entidade, essa empresa precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados? E a resposta é sim. Não existe nenhuma, absolutamente nenhuma exceção para adequação à Lei Geral de Proteção de Dados. Gente, é uma lei federal. É a mesma coisa de você falar: olha, existem empresas ou existem cidadãos que não precisam cumprir uma lei. Não, a lei ela é feita para todos. Inclusive lá na Constituição Federal diz que todos são iguais perante a lei. Ora, se todos são iguais perante a lei e se a própria LGPD diz que o controlador é pessoa jurídica de direito público ou de direito privado, todos têm que se adequar. Além disso, ela também diz que o controlador pode ser uma pessoa natural. Como assim, Silvia? Exatamente. Se uma pessoa natural, um exemplo, um profissional liberal, um profissional autônomo, trata dados pessoais, ele também precisa se adequar. Mas calma que aí eu não entendi, Silvia. Como assim um profissional liberal, ele vende dados pessoais? Não entendi. Como assim trata dados pessoais? O tratamento de dados pessoais são 20 modalidades, nós podemos falar disso em outro vídeo. E dentre essas 20 modalidades está o acesso, a coleta, tudo que envolver o dado pessoal é considerado tratamento. Então vamos dar um exemplo de um advogado? Quando um cliente procura um advogado e esse advogado não tem um escritório, não tem um CNPJ, é um advogado autônomo, um profissional liberal. Para ele poder fazer uma procuração e representar aquele cliente dele, olha quantos dados ele vai tratar: nome completo, nacionalidade, estado civil, profissão, RG, CPF, endereço com CEP e e-mail. São 8 dados pessoais que um advogado precisa coletar para poder fazer uma simples procuração para representar aquele cliente, seja no judiciário ou em algum órgão administrativo. Além disso, qualquer outro tipo de profissional liberal, quando vai prestar um serviço, faz um contrato, não faz? Um contrato de prestação de serviço? Nesse contrato também são tratados dados pessoais, ou seja, todos os profissionais liberais, os profissionais autônomos vão tratar dados pessoais e eles ganham dinheiro com isso. Com o dado pessoal, não, com os honorários ou com o valor do contrato que aquele cliente vai pagar para ele. Não estamos falando sobre venda de dados pessoais, pelo amor de Deus, essa prática é proibida. Estamos falando sobre ter que tratar dados para poder oferecer o produto ou serviço para aquele cliente. Tem um dado pessoal,
na sua posse, né, no seu acesso, já precisa se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, não existe exceção. Tanto as empresas de direito público, quanto as empresas de direito privado, quanto os profissionais autônomos ou liberais precisam se adequar à Lei Geral de Proteção de Dados. Então, essa pergunta do colega, qual nicho se enquadra à Lei Geral de Proteção de Dados? A lei não tem que se enquadrar em lugar nenhum. As empresas é que tem que cumprir. Os CNPJs, tanto de direito público quanto de direito privado, e também os profissionais liberais, têm que cumprir a lei. Ponto final. Lembrando, não existe exceção. Voltando ao que eu estava falando, não importa se é uma ONG, não importa se é uma entidade sem fins lucrativos, não importa, por exemplo, se é uma igreja, precisa tratar os dados pessoais, tem que se adequar à LGPD. Não tem como uma igreja não tratar os dados pessoais. Óbvio, existem vários cadastros que são feitos dentro da igreja para poder ministrar um casamento, fazer um batismo, um batizado. Na igreja católica, a crisma, a primeira comunhão, o próprio batismo do bebezinho, isso tudo é coletado dados pessoais dos pais, dos padrinhos, da própria criança. Então, mesmo sendo uma igreja, há necessidade. E pior, se a gente estiver falando de área da saúde, por exemplo, e de área da igreja, que é uma área religiosa, esses dados são considerados dados sensíveis, de acordo com o artigo 5º, inciso 2 da Lei Geral de Proteção de Dados. E os dados sensíveis são mais protegidos ainda dentro da Lei Geral de Proteção de Dados. Olha que interessante. E de acordo com a resolução número 4 da Autoridade Nacional de Proteção de Dados, toda vez que acontecer um incidente de segurança com um dado pessoal, e o que é um incidente de segurança, Silvia? Um acesso indevido. Um acesso por uma pessoa que não estava autorizado já é considerado um incidente de segurança. Se esse incidente de segurança acontecer com um dado sensível, ele sempre será considerado grave e as penas, as sanções serão no nível máximo. Olha que informação importante. Quer aprender mais sobre a Lei Geral de Proteção de Dados profundamente mesmo? Vai começar a maratona de adequação à LGPD na prática. Serão mais de 25 horas de conteúdo ao vivo, online e gratuito, aonde eu vou ensinar nos mínimos detalhes todos os artigos da Lei Geral de Proteção de Dados, para levar a tua carreira para o próximo nível, para você dominar completamente a Lei Geral de Proteção de Dados. É o único, é o maior, na verdade é o maior evento sobre Lei Geral de Proteção de Dados em horas aula de conteúdo gratuito na internet, com alto valor, profundo. Aqui eu não seguro nenhum conteúdo, eu ensino tudo, absolutamente tudo sobre a Lei Geral de Proteção de Dados. Você vai perder essa oportunidade? Aposto que não. O link para você se inscrever na maratona está aqui na descrição desse vídeo. Eu espero você na maratona e se você gostou desse conteúdo, antes de ir embora, manda com o aviãozinho para algum colega seu e também aperta o like e a gente se vê amanhã no próximo vídeo.